favor. Notícias interessantes. Em vista de apresentação mais íntima de Aniceto que deixara as jovens em nossa companhia, entramos a conversar animadamente com Cecília e Aldonina. A primeira tinha sido filha dos Bacelar, quando na crosta. A segunda era uma sobrinha do chefe da família, que aguardava a volta da mãezinha para a organização de um lar na cidade próxima. Ambas demonstravam magnífico desenvolvimento mental, robusta inteligência e notável capacidade de expressão. E enquanto os nossos maiores se conservavam afastados, cogitando de assunto privado, Vicente e eu ouvíamos as jovens encantados com a sua nobreza e vivacidade. Verificava que o quadro era idêntico à paisagem social da terra, apenas diferindo quanto aos sentimentos reais. Não havia qualquer nota de falsa apresentação. Em tudo, a alegria pura, a simplicidade fiel, a sinceridade sem mácula. No desenvolvimento espontâneo da palestra, falou Cecília com graça. Estou trabalhando há muito para alcançar um prêmio de visita a nosso lar. Minhas superioras prometeram-me semelhante satisfação para o ano próximo. E sorrindo, rematou expressivamente. Entretanto, para consegui-lo, tenho de atender a umas tantas obrigações importantes. Pois que? Perguntou Vicente admirado. É preciso tanto? Sem dúvida, tornou a jovem bem-humorada. O meu amigo talvez não esteja convencido quanto ao brilho de sua atual posição. Viver em nosso lar é uma grande bênção. Acaso não o terá compreendido ainda? Sorrimos todos, e reafirmando o conceito, Cecília continuou. Segundo os instrutores que nos visitam em campo de paz, os seus ministérios são verdadeiras universidades de preparação espiritual. O ensejo educativo neles é imenso, e chego a crer que, para avaliarem a extensão da benesse que Jesus lhes concedeu, seria necessário viverem alguns anos em nossa colônia, onde o trabalho ativo de vigilância e assistência é mais imperioso, mais exigente. Em nosso lar, porém, objetei, temos igualmente grande número de sofredores. A regeneração é uma colmeia de milhares. A interlocutora, todavia, revelando profunda acuidade nas observações, considerou. Você diz muito bem quando se refere à colmeia, significando possibilidades de trabalho. Creia que os sofredores que atingem o seu núcleo já se encontram a caminho de excelentes realizações. Naturalmente que os irmãos desequilibrados que por lá existem já se torturam pelo vagaroso despertar da consciência, já sentem remorsos e arrependimentos indicativos de renovação. São sofredores que melhoram progressivamente, porque o ambiente da cidade é de elevação positiva, onde a maioria vive com a bondade. A maldade da minoria tende sempre a desaparecer. Nosso lar, portanto, mesmo para os que choram, possui soberanas vantagens espirituais. Impressionado com o que ouvia, lembrei. Eu mesmo trabalhei algum tempo em cooperação nas câmaras retificadoras. Já ouvi diversas referências a essa instituição, exclamou Cecília, senhora do assunto. Mas, baseando-me nos informes de mentores amigos, continuam a manter a minha opinião. E como se já conhecesse nossos processos de serviço, asseverou sorridente. Vocês conhecem lá muitos espíritos sofredores, mas em campo de paz conhecemos muitos espíritos obsessores. Lá poderá existir muita gente que ainda chora, mas em nosso meio há muita gente que se revolta. É mais fácil remediar o que geme que atender ao revoltado. Nas câmaras a que se refere, vocês retificam erros que já apareceram, dores que já se manifestaram. Mas aqui, meu amigo, somos compelidos a lutar com irmãos ignorantes e perversos, que se sentem absolutamente certos nas fantasias perigosas que esposaram, e vemo-nos obrigados a atender a doentes que não acreditam na própria enfermidade. Começava a estender a lógica daquela argumentação.
E reconhecendo a impossibilidade de qualquer contradita, a jovem continuou segura de si. Aliás, é natural que seja assim. Estamos a pouca distância dos homens, nossos irmãos na carne, e sabemos que na crosta a situação não é diferente. Quantos materialistas se fantasiam por lá de filósofos? Quantos demônios com capa de santos? Quanta má fé age a fingir generosidade e boas intenções. A influência da humanidade encarnada em nosso núcleo de serviço é vigorosa e inevitável. Vicente, que ouvia atencioso, obtemperou. Deduzo de tudo isso manifestações sacrificiais muito grandes, mas o trabalho em campo da paz deve ser altamente meritório. Incontestavelmente, respondeu a jovem. A história da fundação é interessante. Alguns benfeitores reconhecidos a Jesus resolveram organizar, em nome dele, uma colônia em plena região inferior, que funcionasse como um instituto de socorro imediato aos que são surpreendidos na crosta com a morte física, em estado de ignorância ou de culpas dolorosas. O projeto mereceu a bênção do Senhor e um núcleo se criou, há mais de 2 séculos. Nem todos os espíritos envolvidos, no entanto, estimam o serviço nesse órgão de assistência constante. A maioria dos missionários vitoriosos, ao se ausentarem da terra, necessitam refazer energias, o direito natural do trabalhador fiel, e aos mentores de nobre posição hierárquica têm seus programas de serviços que não devem quebrar em obediência aos desígnios do Senhor. Desse modo, nosso serviço é ativo, mas nossas aquisições são lentas e devemos sempre esperar por cooperadores que se eduquem na própria colônia em benefício geral. Ganha-se excelente compensação. Temos direito a grandes valores intercessórios, mas por isso mesmo nossas responsabilidades não são pequenas. Conhecendo a utilidade dos que servem em nossa colônia, não passamos nunca sem instrutores abnegados, que procedem da zona superior, alentando-nos o bom ânimo. O que pedimos com fundamentação legítima nunca é negado. E se tarda o recurso, beneméritos, orientadores de nossas atividades, prestam explicações que nos libertam de qualquer angústia na espera. Por isso, nosso grupo está sempre coeso e muitos preferem adiar certas realizações sublimes para permanecer ao lado de companheiros antigos, aos quais se unem com desvelado amor. Acho que a gente tem que comentar aí, não? Aí, Rita. Você quer falar, Ana? Fala. Eu achei assim, interessante, porque ela está falando que nosso lar recebe pessoas que já estão assim, arrependidas, né? Se reconhecem. E ali já é uma zona, uma área hospitalar mesmo, né? Em que os doentes ainda estão em processo, né? É como se fosse um pronto-socorro. Uhum. Não é um hospital. Que a pessoa se acidentou, né? Geralmente ela é resgatada, né, numa ambulância, que ali já recebe os primeiros socorros. Deve ser seria o posto de socorro. Nosso lar seria o pós esse atendimento, quando a pessoa já recebeu, já está medicada, né? Já está estabilizada, para aí sim ser transferida para um hospital, às vezes de grande porte. Eu achei interessante também foi a questão como falta trabalhadores até mesmo nessa área, né? Realmente os trabalhadores vão sair dali mesmo, daquela colônia, eles têm que sair dali, porque os maiores, ela diz, os espíritos mais elevados, os que saem do plano terrestre vitoriosos, eles têm direito ao repouso, ao refazimento. E os espíritos elevados, eles têm outros compromissos maiores que não podem ser quebrados, a bem de todos, né? Eles não podem decidir, vou ficar, né, naquela colônia, porque tem outros trabalhos, outras atividades. Então, a gente está percebendo nesse livro que o trabalho é grande e os trabalhadores são poucos, né? Só queria abrir um parêntese aqui, porque da forma como ela coloca nosso lar, pode dar a impressão
que nosso lar está em uma zona assim superior, que já é uma colônia mais avançada. Não é. Nosso lar ainda está no umbral. A gente sabe que o umbral, nós já estamos no umbral, nós, encarnados. O umbral começa aqui. Até o Chico Xavier dizia, que perguntaram a ele, onde começa o umbral? E ele respondia, na ponta do nosso nariz. Quer dizer, nós já estamos no umbral. Então, tem umbral grosso, tem umbral médio, tem umbral. Nosso lar não está fora do umbral. Ele está nessa região umbralina ainda. Só que essa colônia ela está bem próxima da crosta terrestre e recebe espíritos, como ela diz aqui, revoltados, que ainda se acham injustiçados, espíritos obsessores, que ainda querem vingança. Em nosso lar, apesar da dor também existir, já vai receber espíritos que já entendem que erraram, que já começou o processo do despertamento da consciência. Ela diz aqui, do remorso e dos arrependimentos, que é aí que começa o nosso resgate. Primeiro a gente se arrepende, depois a gente resgata e depois retifica o que a gente desvirtuou. Resgata, né? Arrepende, expia e depois retifica, mas é outra palavra que os espíritos usam que está me fugindo agora. Se alguém lembrar. É um trabalho bem difícil, né? Eu acho, assim, tem que ter muito amor para estar nesse trabalho, porque se você não tiver o amor, você não consegue, porque você vai ver ali pessoas que cometeram crimes, que se você ainda não tem a compreensão, é muito difícil também realizar, estar nessa colônia trabalhando. O livro Mensageiros vai trazer sempre casos de espíritos que erraram e não foram pegos pela justiça humana. Somos todos nós, né? Como diz são espíritos que fugiram. Chico, né? São todos nós que ainda não fugiram das leis humanas, né? Passaram desapercebidos, mas não fugiram. Nós não fugimos da lei de Deus e mais do que isso, da nossa consciência. Está tudo gravado. Está tudo gravado. Não adianta a gente varre para debaixo do tapete, mas tem hora que a montanha vai ficando tão grande que já não tem mais como esconder, né? Alguém quer falar? Alguém mais quer falar? Lembrou de alguma coisa? Lembrando que essa colônia também ela é muito atacada. Ela é muito atacada, porque como ela diz, eu não sei se ela já disse ou vai dizer mais à frente. Só um instantinho. Vai ser atacada pelos companheiros que estão contra os trabalhos de Jesus, né? Acredito que não. São vários postos de socorro. Ela até vai falar isso mais à frente. São vários postos de socorro ao nosso redor. Cada país, né, cada estado tem uma colônia espiritual. Nosso lar é aqui no Rio de Janeiro. Está bem em cima do Rio de Janeiro. Alguém mais quer falar? Lembrando que nosso lar não é porque senão há espíritas que fazem de nosso lar o céu espírita. E não é. Nosso lar não é uma colônia em mundos superiores, não é uma colônia que recebe espíritos já evoluídos. É uma colônia no umbral, que recebe espíritos também endividados com a lei de Deus. Alguém mais quer falar? Então, vamos continuar. Os esclarecimentos da jovem encantavam-me. Naquelas poucas palavras estava todo um resumo de lições sobre o sacrifício e o merecimento, o compromisso fraterno e a solidariedade compensadora. A sua família sempre viveu lá? Perguntei com interesse. A jovem sorriu e explicou. Meu pai, há mais de 50 anos, foi socorrido pelos benfeitores de Campos da Paz e, restabelecida a saúde espiritual, fixou-se na colônia com razoável impulso de amizade e gratidão. Mais tarde, minha mãe reuniu-se a ele e faz precisamente 20 anos
Aldonina e eu fomos atraídas amorosamente por ambos, a fim de continuarmos ali no santuário familiar. Desse modo, trabalhamos ao lado deles, desde a primeira hora. E tem muitos programas para o futuro, indaguei. Cecília fez um gesto que lhe caracterizava o coração de moça sonhadora e redarguiu. Tenho muitos projetos e problemas a resolver, mas estou aguardando a chegada de alguém que ainda se encontra na Terra. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse capítulo? Muito interessante essa questão que ela fala do sacrifício e merecimento, que às vezes a gente escuta muito no meio espírita que nós não temos merecimento. Se nós não tivéssemos merecimento, nós não receberíamos de Deus, das mãos de Deus. Porque às vezes a pessoa, eu nem mereço, recebi, mas não mereço. Ora, se você recebeu, é porque você merece, senão Deus não te daria. Recebi essa graça, mas eu nem mereço. Então, não receberia. Porque a gente precisa fazer jus também. Ela fala aqui, né, do sacrifício, do trabalho, do esforço para receber. Aqui no plano terreno, sim. Alguém pode receber sem merecer, mas no plano espiritual, negativo. Alguém quer falar? Rita, eu gostei muito da explicação que você deu, porque no meu espírito tem hábito de falar mesmo, que né, as pessoas não têm merecimento. Aí você vê, se nós já temos merecimento, que a gente teve a oportunidade da reencarnação, não é um merecimento? Ou não? Sim, muitos espíritos trabalham pela oportunidade de reencarnar. Né? Trabalham muito. A gente vê no caso Missionários da Luz, André vai falar de Sigismundo, de Adelino e Raquel. Sigismundo trabalhou muito no plano espiritual para poder conseguir uma reencarnação que ele pudesse estar junto dos companheiros que ele feriu, do Adelino e da Raquel. E ele trabalhou muito no plano espiritual para isso, para ter esse merecimento. E é normal, é natural que seja assim. Então, nós já temos. Então, para que se esforçar para melhorar? Porque para ganhar alguma coisa, nós temos que fazer por merecer. Mais alguém quer falar? Então, vamos partir para um capítulo que a gente não lê muito, né? Que é o casamento no plano espiritual. A gente não vê muito. Eu me lembro disso ser citado em E a Vida Continua, que é um livro do André, que vai falar de um casamento no plano espiritual, vai mostrar como é que se deu esse casamento, e agora em Mensageiros. Quem gosta? É o último do André. Começa com 2 companheiros que se encontram no hospital para doentes terminais, vamos dizer assim, né? Eles estão internados e começa uma amizade. O livro todo se desenrola a partir dessa amizade. Só que depois a gente vai ver que nada é por acaso, né? Essas 2 famílias, esses 2 grupos estão interligados por várias situações. É um dos meus livros prediletos do André. Parece que é escrito por outro espírito, assim, tão diferente que é. Ele é bem humorado, porque o personagem, os 2, né? O principal, que já é um senhor, para a época, um senhor, né? Mesmo de meia idade, e ele é muito bem humorado. Já eu vi o filme também, mas não gostei tanto do filme. O livro nem tem comparação, né? Então, quem gostaria? Quer continuar? Quem gostaria de ler? Continuar a leitura. Posso continuar, se ninguém quiser. Então, por favor, Vanessa. Em palestra afetuosa. Voltávamos-nos em conversação amiga para as belezas de nosso lar, quando Aldonina interveio acrescentando: alguns membros de nossa família visitam a cidade de vocês de tempos a tempos. Nossa irmã Isaura, que se casou em Campo da Paz há 3 anos, lá reside em companhia do esposo, que é funcionário dos serviços de investigação do Ministério do Esclarecimento. Percebendo-nos a curiosidade, prosseguiu. Morava ele conosco, mas desde muito tempo foi convocado a serviços por lá, vindo mais tarde buscar a noiva. Vicente, que se mantinha a atitude expectante, exclamou:
Tocamos num assunto que muita admiração me tem despertado, desde que regressei dos círculos terrenos. Não tinha, no mundo, a menor ideia de que pudéssemos cogitar de uniões matrimoniais depois da morte do corpo. Quando assisti a festividades dessa natureza em nosso lar, confesso que minha surpresa raiou pela estupefação. Cecília Vivaz acentuou sorrindo. Isso se deu também conosco. Entretanto, é forçoso reconhecer que tal estado d'alma resulta do exclusivismo pernicioso a que nos entregamos no plano carnal. Porque se o casamento humano é um dos mais belos atos da existência na Terra, por que deixaria de existir aqui, onde a beleza é sempre mais quintessenciada e mais pura? E, além do mais, é imprescindível ponderar que não vivemos a revelia de leis sábias e justas. E como são felizes os que se casam em nossos planos, acentuou o companheiro, denotando aspirações secretas do coração. Aldonina esboçou um gesto expressivo e considerou. Sim, para possuirmos aqui essa aventura, é preciso ter amado na terra, movimentando os mais nobres impulsos do espírito. Para colher os júbilos dessa natureza, é necessário ter amado com alma. Os que se consagram exclusivamente aos desejos do corpo não sabem amar além da forma. São incapazes de sentir as profundas vibrações espirituais do amor sem morte. Desejando, porém, retomar o assunto referente a Isaura, interroguei curioso. Continuem falando-nos da irmã que se mudou para nosso lar. Estimaria saber como se realizou o consórcio. Se você, Cecília, está aguardando um prêmio de visita à nossa cidade, como se casou ela, transferindo-se para lá definitivamente. Cecília sorriu e retrucou. Isso é outro caso. Isaura não poderia correr atrás do noivo, porque estava em situação inferior à dele. Mas Antônio, como superior, poderia descer a buscá-la. Não creiam, porém, que o matrimônio se tenha verificado sem qualquer preparação ou exigência. O noivo poderia conduzi-la sem qualquer formalidade, desde que recebesse o devido consentimento, porquanto obtivera a permissão das autoridades de nosso lar. Mas um dos chefes de serviço aconselhou a Isaura, nesse sentido, explicando-lhe que, como administrador de uma colônia em condições de inferioridade, não podia opor qualquer embargo, mas pedia à noiva preparar-se por 6 anos consecutivos em campo da paz, antes da partida definitiva, acrescentando sensatamente que, num casamento de almas, é indispensável apurar o enxoval dos sentimentos. Nossa irmã, que sempre foi muito prudente, aceitou a solicitação e trabalhou durante todo esse tempo em nossa colônia, adquirindo valores culturais e aprimorando o campo do pensamento. Eu gostaria de dar uma paradinha para a gente falar dessas questões que foram citadas aqui nesse casamento espiritual, né? Porque a gente pensa, quando a gente escuta assim, casamento no plano espiritual, a gente faz logo referência a um casamento no plano terreno. Não é a mesma coisa. Aqui no plano terreno, eu me encanto por alguém, geralmente o primeiro encanto é visual, né? A gente se encanta pelo outro visualmente, há todo interesse, cada um tem o seu interesse que chama a nossa atenção. E aí sim, no segundo passo, a gente se aproxima da criatura e começa a conhecer, e às vezes a gente vê que não tem nada a ver, mas o primeiro é visual. A gente ainda é forma. No casamento do plano espiritual é completamente diferente. A gente até viu na lição atrás, anterior, que lá quando eles se reúnem, não há máscaras, eu não posso esconder. Porque a gente geralmente, quando tem interesse em outra pessoa, o que a gente mostra para o outro? O que a gente tem de melhor, até esconde certas coisas para agradar o outro. No plano espiritual não tem isso. Há certos pré-requisitos. No caso aqui, o companheiro estava numa posição superior à noiva. Ela não poderia, o inferior nunca vai ao superior no plano espiritual. Vamos ver, mano, quando Olivia vem, não sei como é que está agora, né?
as últimas notícias que nós temos é que quando, uma vez por mês, Emmanuel tinha contato com Lívia, mas não era ele que ia até Lívia, era a Lívia que descia de um plano superior para visitar Emmanuel. É sempre a mãe do André. A mãe do André Luiz estava também numa colônia superior a nosso lar. André só foi lá quando ele foi levado. É ela que veio visitar, tanto que ela não veio logo nos primeiros momentos. Ele até questiona, né? Que ninguém ia visitá-lo, aquela questão toda. Depois a gente fica sabendo. Que seja isso. Então a gente vai ver que ela teve que cumprir 6 anos para se aprimorar, para fazer um enxoval espiritual, para poder estar com esse companheiro, que não é tão elevado assim, mas você vê que há até que uma distância grande, a gente percebe, né, supõe, que há realmente uma grande distância, no sentido de evolução, entre esse posto de socorro e nosso lar. Aí que você vê que já é difícil casamento encarnado, desencarnado, é melhor se abster. Não, mas a gente precisa ter, para ter esse casamento no plano espiritual, há que se ter que cumprir vários requisitos. Não basta eu querer. Né? Aqui no plano espiritual, o que a gente faz? A gente se encanta com o outro, convive com essa pessoa, às vezes convive até hoje em dia. O que o jovem faz antes de casar? Primeiro ele faz um test drive, né? Mora com a pessoa, vive com a pessoa um tempo, depois não deu certo, não vamos casar. É o contrário, né? Antigamente, a primeira pessoa namorava, ficava um tempo namorando, depois noivava. Quer dizer, eu acho que nem existe mais noivado hoje, mas antigamente noivava para depois marcar o casamento. Aí havia todo um preparo de enxoval, dos proclamas na igreja, aquela coisa toda. Isso era um tempo para a gente ir conhecendo o outro. Mesmo assim, a gente só conhece o outro quando come o mesmo sal com a pessoa. Às vezes a pessoa passa 50 anos casada e ainda não conhece o outro. Nem o outro nos conhece também. E aqui é muito difícil o casamento, né? Porque a gente não faz não cumpre certos pré-requisitos, vamos dizer assim. A gente não avalia bem, a gente se deixa levar muito pela energia, pelo desejo sexual, pela beleza do outro, pelo que o outro pode nos proporcionar, por vários interesses que às vezes não tem nada a ver com o amor. Acho que a intimidade também, né? Eu vejo, às vezes, muitos casais que não têm intimidade nem de conversar determinados assuntos. E aí, então, torna-se um relacionamento raso. Hoje eu estava vendo uma palestra do Dr. Sérgio Lopes, que é o psiquiatra, ele falando, né, que é fácil você perceber um casal, né, casado, porque eles conversam pouco no restaurante. Aí eu falei, sabe uma coisa, eu vou pouco a restaurante, mas agora quando eu for, vou observar. Porque a gente vê assim, um casal que não conversa pouco, troca poucas palavras, é um casal casado, né? Não é namorado, não está no início ainda. E isso é muito triste, gente, porque conforme você convivendo com o outro, você deveria ter mais intimidade, mais parceria. O romance não deveria morrer, você deveria ter mais confiança no outro. Que a gente sabe que com o decorrer do tempo, essa relação vai mudando, que no começo era paixão, era aquele fogo, vai se serenando e vai se, né? Tem casais que se comunicam com o olhar, um olha para o outro e já sabe o que tá já sabe a ali. bronca que tá para vir. Ou não, né? Aquele pacto, né?
Às vezes, né, olham para o outro, já tem um código no olhar, já se reconhecem. Então, Esses dias a o gente Haroldo lançou. Desculpa, Rita. Esses pode dias falar. ele lançou um vídeo falando sobre relacionamentos conjugais, assim, né? E aí ele falou que os casais eles deveriam tratar um ao outro como se fosse visita, com aquela cordialidade. Você gostaria que eu fizesse isso? Né? Para você tratar com doçura, com afabilidade, né? Um ao outro. Aí foi mais ou menos isso que você estava comentando também, né? Mas acho que a rotina do dia a dia, ela quebra um pouco isso, né? E hoje, com a correria, a pandemia trouxe um problema muito sério para os casais, né? Que eles tiveram que conviver embaixo do mesmo teto, sem ter para onde fugir. E muitos casamentos não resistiram. Porque um olhou para o outro e viu que não era aquela pessoa que ele tinha casado, eles nem se conheciam mais. Muitos se fortaleceram e muitos acabaram. Que não Eu tenho uma suportaram. colega Oi. que ela, na pandemia, ela disse que ia se separar. Eu falei para ela, espera que ele vai trabalhar. Depois que ele trabalhar, tudo vai correr bem. E voltou a trabalhar e ainda estão juntos. Quer dizer, que coisa, né? A gente vê que é uma situação muito delicada. Porque quando eu me relaciono com outra pessoa, eu estou me comprometendo com aquele companheiro, com aquela companheira. Eu estou me comprometendo com aquela situação. Há todo um jogo de emoções que estão ali. Mas a troca. Aí no mundo espiritual é um amor realmente de almas, né? Uma coisa muito diferente do que nós temos encarnado. Aí para você ter esse casamento, você tem esse amor de alma. Não, mas mais do que amor de almas, não é uma coisa só de querer. Você tem que cumprir certos requisitos para poder ter esse casamento. A gente está vendo aqui que ele poderia vir buscá-la, né? Porque ele estava e o companheiro, não sei se ele fala governador aqui, o responsável pela colônia, não poderia embargar, dizer não. Mas ele pediu a ela que se preparasse. Porque aqui não, eu encontro alguém, marco o meu casamento, vou lá e caso, falo no cartório, agora tem até união estável. Mas no mundo espiritual, com tanta coisa para fazer, vai pensar em casamento? Eu acho que... Mas não é um casamento... Ana, a gente pensa casamento como o nosso. A gente usa a palavra casamento, mas deveria ser união de almas, parceria de almas, envolvimento de almas. Está para lá do casamento. É incompreensível. A gente não tem incompreensível. Palavra, entendeu? E a gente fala, casamento relaciona logo com o nosso aqui. O nosso casamento aqui tem mais interesse material do que espiritual. Não é um amor de almas. Você vê que há espíritos que se casam, que não é o primeiro casamento, eles já vêm juntos em várias encarnações. Então há quase que uma, não vou dizer simbiose, mas uma união de pensamentos, de desejos, de valores, comprometimento. É diferente, a gente quase não vê casamento assim. A maioria dos casamentos no planeta, no mundo de prova e expiação, são provacionais. São casamentos provacionais. Então, é muito difícil. E hoje em dia está se banalizando ainda mais, porque eu vou no cartório e faço uma união estável, não preciso de ninguém, de testemunha, de nada. Eu vou lá, faço um contrato ali e caso. Aí não deu certo aquela, eu vou com outra, com outro, com outro, com outro. E assim vamos testando e criando vínculos e há de eterno. Não podemos banalizar. O casamento não deveria estar tão banalizado como está hoje. Ele é uma coisa santa e santamente deveria ser tratado. Antes de eu me unir com alguém, deveria se colocar várias coisas na balança. Não são colocados. Por quê? Porque o nosso interesse é material. Às vezes a atração sexual é tão grande que só tem aquilo. E quando ela passa, acaba o casamento. Então é isso, vamos continuar, aquilo que ela vai falando aqui. Se ninguém quiser falar mais nada... Eu tenho uma dúvida. Assim, esse casamento não demonstra um pouco de superioridade porque a pessoa se liga à outra num amor que a gente ainda não consegue compreender,
mas também não demonstra a inferioridade dessa zona ainda, porque a gente não tem que amar o outro como igual, como se fosse nós mesmos, ou a gente tem preferências, são suposições, né? No mundo superior. A gente tem afinidade, não é preferência. Afinidades, espíritos afins. São espíritos, às vezes, que já vêm unidos há muitas e muitas encarnações. Então, eles criam uma afinidade tal que deu origem à questão das almas gêmeas. Mas isso não significa que eles não possam se separar em missões ou em tarefas, podem não vir juntos. Mas essa ligação está para cima do exclusivismo, entendeu? Entendi. Não é uma preferência só com aquele espírito. Às vezes tem espíritos que são espíritos que são unidos, né? São espíritos afins. Porque assim, Se amam, mas se precisar vir em missões separadas, vem. porque, no meu entendimento, quando a gente evolui num grau altíssimo, a gente vai chegar a amar todos igualmente. Essa é a compreensão Nós que eu vamos tenho. amar todos igualmente, mas ainda há afinidades. Uhum. Afinidade, a gente está confundindo afinidade com amor. É a afinidade. Por exemplo, Clara e Francisco. A gente podia dizer que os dois se amavam? Sim, se amavam, mas não é o amor que nós compreendemos. Eles são afins, são espíritos afins. O casamento deles está para lá de nada físico, é um casamento espiritual. A gente está falando isso, a gente vê que esse casamento é em regiões assim não tão elevadas, mas a gente não tem notícias desses casamentos em regiões superiores, até porque a gente tem pouca literatura sobre os mundos felizes nessas regiões. Eu concordo com você, pode ser que até que nem exista essa palavra casamento, mas espíritos afins que às vezes vêm em trabalhos unidos, que têm um comprometimento em determinadas tarefas, isso provavelmente existe. A gente tem pouca literatura, viu? A gente está falando mesmo de suposição, a gente quase não encontra, pelo menos que eu saiba, que eu tenha conhecimento, livros que falem sobre o casamento no plano espiritual. Isso é pouco abordado. Você vê que vai abordar aqui en passant. No livro E a Vida Continua também, é o final do livro, é o desfecho da obra, mas eles não dão prosseguimento. Beijo no plano espiritual, nesse livro E a Vida Continua, tem um beijo entre os dois. Ah, mas beijo não é uma coisa carnal? Mas aparece lá no livro. A gente tem que ainda pesquisar muito. Eu não posso falar muito porque não é um assunto que eu me debruce assim, essa questão de casamento no plano espiritual, assim, não me trouxe muito interesse. Então a gente está falando mesmo, como você disse, baseado no que ele está dizendo aqui, que ela está dizendo aqui, mas a gente tem pouca informação. Você pode ir para casa, pesquisem sobre o casamento no plano espiritual. Acho melhor não, acho melhor deixar isso para lá. Agora eu gostei da pergunta de Vanessa. Eu acho que a gente ainda não está preparado ainda para saber do plano superior, por isso que a gente ainda não tem nada. Eu frequentava o Centro Espírita, o IEBM, lá em Niterói. Lá em Niterói tem uma mulher que ela faz palestras muito focada nesse assunto, Rita. Ela é... Eu não sei se eu vou me lembrar o nome dela agora, mas ela fazia vários estudos e palestras assim muito focadas no casamento, na relação matrimonial e o espiritismo. Mas no plano terreno. Sim, no plano terreno, assim, que eu tenha participado. No plano terreno, você vai achar inúmeros palestrantes falando. Tem um livro do André, é do Martins Peralva, Nos Domínios da Mediunidade, que ele estuda esse livro nos Domínios da Mediunidade, e ele vai falar dessa classificação dos casamentos. Que ele traz a classificação e diz que a maioria dos casamentos são provacionais no plano terreno. Mas no plano espiritual, pelo menos que eu saiba, são poucas obras que abordem.
Não conheço nenhuma que tenha se debruçado e ter algum autor espiritual trouxe essas informações. Porque não devem ser muito corrido, deve ser uma coisa corriqueira. Até porque, né, como a gente já viu, tem que ter, vários requisitos precisam ser preenchidos. Então não deve ser uma coisa tão banalizada, tão corriqueira assim. Eu só conheço essas duas obras, Mensageiros e A Vida Continua. Mas se alguém quiser pesquisar, aí, ó, a doutrina espírita é pesquisa também, gente. Ela é estudo. Então, nós podemos fazer as nossas pesquisas sem precisar da ajuda de ninguém. A pessoa quer, vou me debruçar sobre isso. Aí vai lá, pega uma fonte, pega outra. Com o tempo, ela vai criando uma bibliografia. Quem quiser, é uma boa oportunidade. Vamos continuar? Vamos lá. Recebia essas delicadas informações sem disfarçar a enorme surpresa. Já fui visitar o casal uma vez, disse Aldonina, honrada, quando ganhei o prêmio de assiduidade e bom ânimo. Estive em nosso lar durante uma quinzena inesquecível para mim. No entanto, embora visitasse sublimes instituições como o Bosque das Águas, o Salão da Arte Divina, o Campo da Prece Augusta, reconheço ter voltado muito longe de um conhecimento integral da enorme cidade. Lá irei, contudo, mais tarde, pois continuo em meu trabalho e nossos instrutores afirmam sempre que tudo de bom deve aguardar do destino quem saiba servir ao bem e trabalhar com esperança. Admirando a beleza de sentimentos daquelas jovens, indaguei emocionado. Mas não têm vocês em Campo da Paz instituições semelhantes? Não existirão por lá templos de alegria abertos à juventude? Ah, sim, murmurou Cecília como quem não desejava ser ingrata às bênçãos do Eterno. Muito nos dá o Senhor, em nossa colônia. Entretanto, permanecemos na vizinhança dos irmãos encarnados. As tempestades que nos atingem obrigam-nos a serviços constantes. Os quadros interiores que nos cercam são profundamente dolorosos. Nossa cidade não possui ministérios da união divina nem da elevação. Não podemos receber a influência superior com muita facilidade. Nossos trabalhos de comunicação e auxílio necessitam ainda de muita gente educada no Evangelho para funcionar com eficiência. Além disso, temos os problemas de finalidade. Nossa colônia foi instituída para socorro urgente. A nosso ver, Campo da Paz é mais que tudo, um avançado centro de enfermagem, rodeado de perigos, porque os irmãos ignorantes e infelizes que nos cercam o esforço por todos os lados. De 10 em 10 quilômetros, nas zonas de nossa vizinhança, há postos de socorro, como este, que funcionam como instituições de assistência fraternal e sentinelas ativas ao mesmo tempo. A jovem fez uma pausa mais longa, observando o efeito de suas palavras e rematou. Nosso governador, quando se agravam os serviços, costuma asseverar que estamos em um campo de batalha, com a paz de Jesus. Imagem alguma define tão bem o nosso núcleo como esta. No exterior, o trabalho é rigoroso e incessante, mas dentro de nós existe uma tranquilidade que nós mesmos dificilmente podemos compreender. O serviço circunscreve-se à cidade? Perguntei. Não, o trabalho é multiforme. Eu e Aldonina, por exemplo, temos grandes tarefas de assistência junto dos recém-encarnados. Nossa cidade prepara, em média, 15 a 20 reencarnações diárias e torna-se imprescindível assistir os companheiros ou tutelados, pelo menos no período infantil mais tenro, que compreende os primeiros 7 anos da existência carnal. E talvez porque lesse em nossos olhos a mais viva admiração, a jovem adiantou-se explicando. Felizmente, porém, temos as faculdades de volitação bastante adestradas. Raramente encontramos empecilhos vibratórios e podemos, por isso mesmo, agir com grande economia de tempo. Além disso, somente nossos instrutores vão ao serviço sozinhos. Quanto a nós, não saímos a não ser em grupos. Necessitamos auxílio recíproco, não só no que diz com a eficiência, senão também no que diz ao amparo magnético.
E sorrindo de modo singular, concluiu: no trabalho de assistência aos outros e defesa de nós mesmos, não podemos dispensar a prática avançada e justa da cooperação sincera. E aí, alguém quer falar alguma coisa? Eu fiquei imaginando aqui, se ali tem esse campo de batalha, imagina aqui no nosso meio, né? Então, mas é por isso que é essa situação nessas colônias, porque está muito próxima dos encarnados. Então, essas tempestades vibratórias, por conta dos nossos pensamentos, desregramentos em todas as áreas, das guerras, das batalhas, dessas coisas, dessa situação que a As gente, vibrações que passamos dessas para o vibrações de pensamento, né, de tudo isso que causa essas tempestades magnéticas, é que traz essa situação para essas colônias. Como ela diz aqui, é no meio da batalha. Ela diz aqui no meio da batalha, com a paz de Jesus. com a paz de Jesus. Eu não sei se foi agora na Ucrânia ou se foi em outra guerra, se foi na Segunda Guerra Mundial que eu escutei essa história. Que as pessoas iam para os bunkers, né? Mas havia uma igreja que tinha sido destruída, mas à noite elas se reuniam para fazer oração com o padre. E sentiam uma paz, quer dizer, a bomba, ouvindo assim à distância as bombas, e elas reunidas numa igreja totalmente destruída, realizando uma missa. Quer dizer, é a paz naqueles minutos, né, de oração no meio da guerra. E essa paz, ela é pela atmosfera proporcionada a esses companheiros. Que ela diz que ela nem sabe explicar, né, essa paz. Nós também, às vezes, nós vivemos numa batalha diária, né? E às vezes quando a gente chega no centro espírita, algumas pessoas dizem assim, eu estou no meu paraíso. Durante uma hora eu me sinto bem enquanto eu estou aqui. Às vezes a pessoa está atravessando uma situação tão dolorosa que ela até diz, se eu pudesse, eu moraria dentro do centro espírita para fugir da situação, das problemáticas. Então, é muito isso. Então, nós precisamos construir dentro de nós esse campo da paz, esse lugar que a gente possa se resguardar, experimentar um pouco de paz, porque nós vivemos também, né? A gente está no olho do furacão, né? Como encarnados. Vamos sair então, gente? Falta 5 minutos, Lívia, vamos? Sim, vamos sim. Ô Rita, eu não sei onde foi que eu li isso, em algum lugar, sobre algumas pessoas que tinham bônus hora, por exemplo, eles podiam visitar outras colônias para conhecer, porque em determinadas colônias tinham outras características diferentes das colônias das quais elas viviam, né? E aí, no caso, você acha que essas colônias, essas pessoas seriam o mesmo nível, a colônia, e não o nível superior, né? Não, poderia até ser superior, mas essa pessoa seria levada lá, ela não poderia ir por conta própria. No Poderia caso dizer, era eu bônus hora. quero ir para lá e vou. Ela teria que ver que tem um pré-requisito aí, né? Uma quantidade que eu acredito que não seja pouca de trabalho em favor do bem do outro. E poder fazer uma excursão para uma outra. É igual uma faculdade, né? A pessoa, queria conhecer uma faculdade diferente, aí vai, visita. Aqui a gente precisa juntar, em outro país, precisa juntar o dinheiro para passagem, né? Uhum. Lá também. Mas seria levada. Teria que ter uma permissão, porque a diferença vibratória é muito grande. O superior vem ao inferior, mas o inferior não vai ao superior, se não for levado, né? Uhum. Como o André foi desdobrado, vamos dizer assim, visitar a mãe. Mas não foi logo que chegou. Tem toda uma estabilidade, né? Todo um pré-requisito para poder ter esses merecimentos.
Eu Vamos estava continuar, lendo, então? eu tava lendo Oi? um livro, o livro acho que é Libertação. Do André. Isso. Que Maravilhoso também. para o espírito superior entrar em contato com um inferior, precisa incorporar num que está na mesma faixa vibratória, mas um pouco acima, né? Eu vi isso eu não me lembro, eu sou muito difícil para guardar nome, mas a mãe que estava no nível superior incorporou num dos instrutores para falar com o filho, que era um dos chefes da zona inferior. E aí ela precisou incorporar para ter esse equilíbrio, né? Chegar à faixa vibratória de equilíbrio com... É porque o companheiro, se ela se materializasse para ele, se ela materializasse, se ela se fizesse ver, ele fugiria dela. Então, ela se utiliza desse companheiro que sente a vibração dela. É como se ele fosse um médium no plano espiritual. E passa, né, as orientações. Eu esqueci o nome do personagem principal desse livro. Gregório, que foi um papa. Isso Ele foi um papa. E a mãe dele tinha toda uma responsabilidade, de certa forma, porque ela influenciou muito para que ele fosse padre, para que ele entrasse na Igreja Católica. E ele se perde, ele é um dos grandes obsessores nessa zona inferior. E você vê que a espiritualidade se utiliza de um padre também para ter acesso a ele, porque tem que ter uma empatia de um espírito para o outro. Aí começa todo um processo de doutrinação daquele companheiro, porque ele entrou num tédio, porque o mal causa o tédio, né? O mal não se retroalimenta. A gente faz o bem e se sente bem. A gente faz o mal, e cada vez que a gente faz o mal, é como se a gente perdesse um pedaço da nossa essência, e vai adoecendo, e vai enfermando, até que chega num tédio. E a espiritualidade se aproveita desse marasmo, desse tédio que esses grandes obsessores entram para começar o processo de resgate. Lindo esse livro. É a mãe dele que vem. Quando ela tem acesso a ele, que ele se rende, é lindíssima essa passagem. Nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Então, vamos começar? Continuar? Quem gostaria de ler? Quer continuar, Vanessa, se você não estiver cansado? Posso sim, só que daqui a pouco meu filho chega e às vezes vocês vão escutar umas vozinhas aqui. Não, se você... Tá bom? Aí você fica à vontade, passa para outra pessoa, tá? Tudo Você não bem. ficar também preocupada. Não, tudo bem, vamos lá então. Cecília Aorta. Poucas vezes no círculo carnal tiveram o prazer de assistir a reunião tão seleta. Todos os lustres estavam magnificamente acesos, e lá fora as grandes árvores, docemente agitadas pelo vento brando, pareciam refletir o clarão lunar. Pares graciosos passeavam ao longo da varanda e das escadarias extensas. O castelo enchera-se de alegria com a crescente multiplicação de convidados. O administrador mostrava-se orgulhoso de confraternizar com os colaboradores diretos da sua obra, na recepção condigna aos amigos da colônia próxima. O júbilo transparecia em todos os rostos, e eu, observando a beleza do espetáculo, meditava na aventura da vida social, no ambiente daqueles que começavam a compreender e praticar o amai-vos uns aos outros, distanciados da hipocrisia e das convenções aviltrantes. Conversávamos animadamente quando Alfredo nos convidou para o salão de música. Houve geral contentamento. A senhora Bacelar, dando o braço à nobre Ismália, parecia encantada com a lembrança. Dirigimos-nos para o grande recinto, prodigiosamente iluminados por luzes de um azul doce e brilhante. Deliciosa música embalava-nos a alma. Observei, então, que um coro de pequenos músicos executava harmoniosa peça, ladeando um grande órgão, algo diferente dos que conhecemos na terra. 80 crianças, meninos e meninas, surgiam ali, num quadro vivo, encantador. 50 tangiam instrumentos de corda e 30 conservavam-se graciosamente em posição de canto.
executavam com maravilhosa perfeição uma linda barcarola que eu nunca ouvira no mundo. Comovidíssimo, ouvi o administrador explicar. As crianças do posto são as nossas flores vivas. Dão-nos perfume, encantamento, alegria, suavizando-nos todos os trabalhos. Abeiramo-nos do órgão, sentando-nos todos em confortáveis poltronas. Quando as crianças terminaram, sobre aplausos calorosos, Ismália pediu a Cecília executasse alguma coisa. Eu, disse a jovem corando, se a senhora vem das altas esferas, onde a harmonia é santificada e pura, como poderei executar para os seus ouvidos? Não diga isso, Cecília, tornou sorridente a generosa esposa do administrador. A música elevada é sublime em toda parte. Vá, minha filha, lembre-me o lar terreno nos dias mais belos. E antes que a jovem bacelar perguntasse qual a peça preferida, Ismália continuou. Os serviços musicais do posto levam-me a recordar a velha fazenda quando voltava do internato. Meus pais estimavam as composições europeias e quase todas as noites ensaiava ao piano. E fixando em Cecília os olhos úmidos e brilhantes, rematou. Sua mãe deve lembrar comigo a música predileta de meu velho e carinhoso pai. Notei que a senhora Bacelar disse alguma coisa à filha em voz baixa. E vimos Cecília caminhar para o grande instrumento sem hesitação. Com emoção indizível, ouvimos-la executar magistralmente a toccata e fuga em ré menor, de Bach, acompanhada pelas crianças exultantes. Fixei o rosto de Ismália, notando pela luz do seu olhar que seus pensamentos vagueavam longe, talvez em torno do antigo ninho doméstico. Via enxugar as lágrimas discretas e abraçar Cecília carinhosamente ao findar a execução. Agora, Cecília, cante alguma canção da própria alma, falou a nobre senhora com ternuras de mãe. Mostre-nos seu coração. Os senhores Bacelar estavam satisfeitos e emocionados. Lia-se-lhes nos gestos o carinho com que acompanhavam os menores movimentos da filha. A jovem sorriu, voltou ao teclado, mas permanecia agora fundamente transfigurada. Seu belo semblante parecia refletir alguma luz diferente, que vinha de mais alto. Começou a cantar de maneira misteriosa e comovedora. A música parecia sair-lhe das profundezas do coração, mergulhando-nos em sublime emotividade. Procurei guardar as palavras da maravilhosa canção, mas seria impossível repeti-las integralmente no círculo dos encarnados na Terra. A sombra da meia-noite não poderia traduzir o revérbero da aurora, mas de algo me lembro, para registrar aqui, com a fidelidade de que é suscetível minha memória imperfeita. Como se fora rodeada de claridades diversas daquela em que nos banhávamos, Cecília cantou com voz veludosa e cariciante. Eu vou precisar parar, gente. Tá. Meu filho dormiu. Tá bom. Obrigada, Vanessa. Quem gostaria de continuar? Eu continuo. Então tá bom. Como se fora rodeada de claridades diversas daquela em que nos banhávamos, Cecília cantou com voz veludosa e cariciante. Guardei para os teus olhos as estrelas brilhantes do céu calmo. Guardei para a tua alma todos os lírios puros dos caminhos. Amado meu, como é longa a viagem entre escolhos, neste oceano imenso de saudade, ao sublime luar da eternidade. Em vão, a fada esperança acende a luz dentro de mim. Por que te foste ao mundo assim? Volta, amado, ainda mesmo que as tuas mãos estejam frias e que teus pés sangrem dor. Trago comigo o bálsamo da ternura. Volta a mim, vem respirar de novo no jardim da imortal união. Curarei tuas chagas de amargura, dar-te-ei o roteiro para a estrada, amarei os que ama, para que abençoes com teu sorriso. Volta, amado, esquece a dor e a sombra do passado. Volta de novo ao nosso paraíso. Que lindo, né? Quando desferiu as últimas notas, vi-lhe o semblante lavado em lágrimas, como se fora banhado em pérolas de luz.
Observei que a senhora Bacelar, muitíssimo comovida, tocou de leve a mão de Ismália e falou: Cecília, nunca o esquece. A esposa do administrador, mostrando-se extremamente sensibilizada, indagou: Não têm vocês novas notícias de Hermínio? O pobrezinho tem vivido de queda em queda, esclareceu a nobre interlocutora. E Cecília sabe que não poderá contar com ele por muito tempo ainda, guardando por esse motivo muita mágoa íntima. Entretanto, nossa filha não desanima e trabalha incessantemente, cheia de esperança. Nesse momento, porém, a jovem regressava ao círculo familiar, enxugando os olhos. A esposa de Alfredo abraçou-a e falou: Minhas felicitações, minhas felicitações. Não sabia que você progredira tanto na arte divina, e que bela canção. Cecília fez um gesto de timidez, beijou a mão da caridosa amiga e retrucou: Perdoe-me, querida Ismália, meu coração permanece ainda muito ligado à terra. Ismália, porém, de olhos úmidos e compreendendo-lhe o sofrimento íntimo, que chegou-a ao peito e murmurou. Aconchegou-a, né? Devotar-se não é crime, minha boa Cecília. O amor é a luz de Deus, ainda mesmo quando resplandeça no fundo do abismo. A gente vai deixar a melodia sublime para a próxima semana. Uhum. Então, começar e ter que parar. Alguém quer falar? No caso aqui, ela tinha uma pessoa que gostava, que estava encarnada, é isso? Isso. Uhum. Muito Você não bonito isso aqui, olha. Essa poesia, né? Fragmento de uma música, né? É muito bonito. Você vê que ela no começo ela disse que espera alguém, o regresso de alguém. Mas esse companheiro, pelo visto, vai demorar a chegar, né? Porque se ele está de queda em queda. Mas ela continua se trabalhando em favor desse companheiro. O seu João, eu sempre falo isso, porque ele agora, pelo menos eu tenho visto poucas palestras dele, mas logo que eu entrei na doutrina espírita, ele falava assim, que nós temos amores do passado, que velam por nós, que trabalham a nosso favor. Isso me trazia assim um aconchego muito grande ao peito, porque a gente sempre fala dos inimigos, que nós temos inimigos, mas nós temos amores do passado. Pessoas que nós nos separamos, né, por conta das nossas escolhas erradas, mas que continuam a nos amar, a nos querer bem, que trabalham a nosso favor. E nós também, né? Também, no plano espiritual, também trabalhamos por outras pessoas. E assim vai. Linda mesmo. E a questão da música, né? E dessa questão também da convivência social, que é importante no plano terreno e que é mais importante ainda no plano espiritual, porque lá não temos máscara. A alegria é verdadeira, a afabilidade é verdadeira, a cordialidade é verdadeira. Aqui, às vezes, não, né? Nós usamos máscara por uma etiqueta social, somos educados é um verniz social, e as máscaras que usamos. Mas você vê que, mesmo desencarnado, nós precisamos do calor do outro no plano terreno também. E é tão bom, né? Agora, se Deus quiser, nós vamos voltar a ter esses encontros espíritas. Quem já teve a oportunidade de ir a congresso, até as festas mesmo, né? Falar nisso, tem algum que você saiba, Rita? Que eu saiba, não. Estou esperando tá. da Rádio Rio de Janeiro em outubro. Quem sabe no meio do ano, eu não sei porque que os espíritas ainda não voltaram, porque tudo voltou, o carnaval está aí. Os blocos também vão estar liberados. Os centros estão custando abrir, né? Não, os centros espíritas estão custando abrir. Eu não estou entendendo isso. Também não estou entendendo isso no movimento espírita. Eu acho que Rita, eu acho que eu vou fazer isso depois após o carnaval, minha filha. Acabar o carnaval. Tudo bem. Não, sim, o carnaval. Oi, gente, está muito microfone aberto. Tudo bem, a gente sabe que depois do carnaval, a gente tinha antigamente um evento no meio do ano, que era em favor, aqui no Rio de Janeiro, né? Nós estamos falando do Rio, em favor do Mansão do Caminho.
gente, do Divaldo, do Raul. Você lembra até Renato antes da Mineiro. pandemia? Teve um que foi cancelado? Sim, que é o do Divaldo, né? Isso. Que é pelo... esqueci o nome do grupo. E não tivemos mais notícia. Provavelmente... O que eu acredito, gente? Que Divaldo agora provavelmente não vai mais viajar. Por conta da idade, do problema na coluna. Que seja transmitido de Salvador para o telão, como se fosse uma live, né? Mas não sei, até eles não deram notícia, então não estou entendendo os centros não abrirem. Hoje eu ouvi um médico falando que o risco de contaminação, pelo menos no Rio, é muito baixo. Não sei depois do carnaval, né? Mas os centros espíritas demoraram muito para abrir, gente. Uma coisa assim impressionante. Mas é isso. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Olha o bônus horas aí, gente. Eu. Eu quase me Falou candidatei. em bônus horas, ó. Oi, Agora deu tive que chantagear, olha Vai que que rola situação. uma visitinha numa colônia aí. Oi. Vamos lá, O então. Chico foi levado, deixa eu só falar, o Chico foi Pode falar. levado, porque ele estava tendo dificuldade com o nosso lar, ele foi levado. E mesmo assim não entrou muito, ficou. Imagine nós, vamos ficar lá no portão, assim, preso. Igual o vampiro, aquele vampiro do livro nosso lá, nós vamos ficar lá na grade. Ó, quem for Mas na minha frente, já é alguma coisa. ó, alguém de vocês for na minha frente, abre a portão. Sabe que eu não gosto de fila, hein? Eu vou pular fila. Se alguém for, vem me buscar, hein? Abre o caminho portão já pra tá no mim. lucro. Vamos fazer o bonde do Galileia. Tô dentro. Vamos lá, então. Fechar os nossos olhos, concentrar os nossos pensamentos no mais alto. Primeiramente, Mestre, agradecemos por estarmos aqui reunidos em Teu nome, buscando os Seus ensinamentos e buscando o nosso melhoramento, Senhor. Muito temos a Te agradecer, principalmente nesse feriado, que há muito a Ti remetemos os momentos vividos no passado, que possamos revivenciá-lo cada vez mais no nosso dia a dia e trazê-lo para os nossos corações. Todos esses ensinamentos deixados, Mestre. Que possamos fazer melhores escolhas para nos aproximarmos de Ti, Jesus. Muito temos para Te agradecer, que assim seja. Boa paz.